Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu já apresentar. Acho que a maioria de vocês já conhecem a Lu Pires, é uma grande ativista da causa animal, tem grande experiência em resgate de animais de pequeno, grande porte, e ela é fundadora do movimento Contra a Farra do Boi. Então hoje a gente decidiu que seria interessante ela falar sobre o tema animais como sujeito de direitos. Então ela vai dar uma explanação para a gente sobre o que é a farra do boi, as condições dos animais de sistema de produção e os pets, sabe? Então vai ser uma conversa bem completa e ela vai dividir com a gente a experiência dela na causa animal. Agora. Agora, acho que tá me Aê, linda! Boa noite, Lu. aqui. Boa noite. Tá bem agora? Tá parecendo bem? Tá perfeito aqui. Boa Tudo noite bem, para Lu? Ai, ai, deixa eu me ajustar aqui. Vai. Pronto. Enquanto isso, a sala tá tudo, né? Isso, o pessoal tá entrando. Eu já fiz uma breve apresentação sua, Lu, mas eu quero que você fale, tá bom? Que O prazer, espaço é seu. Eu acho prazer que tá muito falhando. falar com você, porque o ano passado a gente fez um movimento muito grande dentro do Brasil contra a farra para aprovar a lei que multa os farristas e que multa quem pratica a farra do boi. E aí, Vegas em Ação foi um grupo que foi muito atuante com a gente o tempo todo para pressionar cada deputado para que andasse em cada conselho, né, essa Uhum. PL. E a gente não se conhecia. Eu não te Não, conhecia. é. Então, eu sou muito grata à Vegas em Ação também e a todos vocês que ajudaram a gente desde o começo. Imagina, Lu. A gente que agradece por sua luta. Cada um vai lutando um pouquinho em cada estado, né? E a gente soma. O Vegas em Ação entrou, a Renata está presente. É um trabalho que tinha. Uhum. Lu, vamos começar então. Primeiro fala como começou a sua atividade na causa animal, que eu sei que você é bem experiente, né? Você faz resgate, já fez resgates de animais de pequeno, grande porte. Como surgiu a sua história na causa? Então, assim, eu me identifico com animais, eu acho que como todo vegano, toda pessoa me identifica com animais desde que eu me conheço por gente. Quando eu era bem pequenininha, eu já ia. Eu lembro que quando eu chorava no galinheiro junto com as galinhas. Eu ficava dando, às vezes, lesminha para as galinhas. Eu sempre brincava com as galinhas. E eu tinha algumas dúvidas que eu perguntava para os meus pais, por exemplo, assim: não dói para colocar a ferradura no cavalo, porque tem que pregar com um prego. E eles me diziam: Uhum. não. Naquele tempo, hoje a minha mãe é bem sensível, vegetariana e ativista, né? Ai, Mas que naquele bom. tempo, a minha mãe dizia assim: não, o cavalo ele é preparado para isso, inclusive para puxar a carroça. Então, aí eu perguntava se não doía para marcar o couro do boi. Eu lembro de com 6 anos estar perguntando isso. Eles me diziam, não, o boi tem couro duro, ele aguenta. Mas aguentar não significa que É, aguentar todo mundo aguenta, né? E assim, eles sempre colocavam assim dessa forma, como se os animais, para a criança, coloca dessa forma, como se os animais aguentassem, fossem feitos para aquilo, né? O cachorro às vezes ficava no frio, na chuva, mas o cachorro não está na chuva. Não, mas cachorro é assim, eles são da natureza, eles aguentam. É tudo assim muito. Então, eu já tinha esse apego pelos animais. E me tornei vegetariana já fazem 20 anos que eu me tornei vegetariana. E fui durante quase toda a minha vida vegetariana. Mas pegou fogo numa comunidade, uma ocupação aqui, em Porto Alegre. E essa ocupação, ela era assim, eram muitas favelas. E aí, até aí, eu lembro que eu não tinha visão para outros animais. Eu ajudava cachorros, gatos aqui na minha cidade. E aí pegou fogo lá e aí passou nos jornais, saiu em todos os jornais que as pessoas tinham ficado desabrigadas e haviam muitos cachorrinhos precisando de ração. E aí eu já tinha uma rede social forte no Facebook, eu falei assim, vamos fazer um mutirão, vamos levar tudo que a gente puder e vamos levar bastante ração para essas pessoas. E aí aquilo deu muito certo, eu consegui movimentar um caminhão, eu lembro que foi fogão, geladeira, foi roupa, foi ursinho de boa. pelúcia, muita coisa mesmo. E quilos de ração. E a gente chegou lá, e eu estava na frente daquilo, assim. E aí, quando a gente chegou lá, as pessoas ficaram muito comovidas, ficaram felizes, agradeceram, e quiseram me agradecer me gratificar com um porquinho, que era, Oh, na, meu Deus. que era para fazer minha ceia. Oh.
Aí eu falei, como assim? Daí eu vi lá, tinha o primeiro abatedouro que eu vi, né? Era um abatedouro clandestino. E aí me veio aquilo assim, um clique, pega um, né? E pega uma fêmea, que a fêmea vai gerar muitos outros. E esse foi meu primeiro resgate. Até saiu aqui bastante nos jornais, assim, porque foi muito comovente mesmo. Eu saí da vila, estava bem suja, bem embarrada, estava tinha fumaça, fuligem, tinha cavalos que tinham pego fogo, ainda estavam atrelados nas carroças, porque eles não desatrelam. Olha, pensa, né? Uhum. Nessas comunidades tem muita exploração, tinha coelho, muita coisa, Demais. muito cachorro, muita coisa assim, foi muito. E lá eu tive contato com cabras, com esses animais, e eu vi que a comunidade eles abatiam e comiam ali mesmo. Então eu saí dessa vila, dessa comunidade, eu chamo de comunidade dessa ocupação, agarrada num porquinho chorando, e todo mundo contando assim, ai, sabe como é que é bom tu fazer? A pururu, tu coloca no forno, Uhum. e eu chorava, chorava, chorava. E essa foto bateram e saiu em tudo que é jornal. Pena que não dá para anexar uma foto aqui, porque eu tô suja, Ai, chorando, agarrada no porco. E ali eu nunca mais consegui comer carne. Foi meu primeiro resgate, assim, de animal de matador. arrepiou. Lindo, Aí depois eu vou te mandar a foto, você vai ver, a foto é arrepiante mesmo. Assim. Eu tô toda imagina. suja, assim. E a farra do boi, Lu? Aqui no Nordeste, como a gente estava conversando, é muito comum a vaquejada. A farra do boi, acho que muita gente nem conhece. O que é a farra do boi? Como é que surgiu o movimento Brasil contra a Farra, né? No qual você foi a fundadora. Conta pra gente toda essa história. É, a grande diferença da vaquejada, da tourada para a farra do boi, né, é que aí o Bolsonaro pegou e tornou a vaquejada e a tourada um patrimônio cultural, né? Horrível. E aí agora fica muito mais difícil lutar, porque as pessoas entram, por exemplo, em contato com a gente no Brasil Contra a Farra e dizem assim, olha, vai ter tourada aqui, vai ter vaquejada aqui. Mas aí a gente se depara com isso, né? É Uhum. válido, pode. A farra do boi, ela é uma cultura de tradição açoriana, lá das Ilhas dos Açores, em Portugal. Ela foi trazida de lá pelos Açores, açorianos, que colonizaram algumas regiões de pesca, regiões litorâneas de Santa Catarina. São algumas cidadezinhas de pescadores, vilarejos, digamos assim. E consiste, a grande diferença é que na vaquejada, persegue-se a vaca, o boi e um cavalo, né? E puxa É. um machuco, mas eu acho que é uma prova de 1 minuto, no máximo 2, né? E na farra do boi, não. Na farra do boi, eles ficam torturando o boi por até 12 horas. É muito tempo mesmo, Só assim. por diversão. Solta o boi na rua. Só, é isso, tem todo um preparamento antes, né? Eles pegam o boi, esses bois têm brinco, quase sempre tem brinco, né? O brinco, para quem não sabe, é a carteira de identidade do animal. Dentro do brinco tem quem é o pecuarista, se ele é vacinado, porque naquela numeração bate no sistema e diz inclusive a raça do boi, o ano que ele nasceu, diz tudo. O brinco é a carteira de identidade, É uma plaquinha amarelinha, não é isso? é, é o RG do animal. Então, com esse brinco, ele pode trafegar a cidade afora. O que acontece? A farra do boi, diferente da vaquejada e da tourada, a farra do boi ela é crime, ela se tornou crime já há mais de 20 anos, há 21 anos. Então, o pecuarista que manda o boi para a farra, ele pode ser preso, porque é crime. Então, Uhum. eles retiram o brinco do animal para ninguém ser identificado e mandam o boi para a farra. E aí, tanto que no boi da vaquejada tem brinco, porque não tem problema. O pecuarista acha que tem orgulho de ter um boi na vaquejada. Na farra do boi, tirar o brinco porque ele pode ser preso. Então, Entendi. o boi, geralmente, ele é muito dócil. Os bois, eles são dóceis. E eles não ficam irritados assim. Eles têm tendência a fugir. Então, para eles atacar, eles têm todo um ritual antes, assim. Eles deixam no escuro, eles batem palma, eles cortam o rabo, eles deixam sem comer, eles deixam sem água. Então, eles vão atiçando. Eu não sei se esse nome se usa aí. Eles vão Aham. atiçando o animal para que o animal fique bem violento. Aí depois eles deixam no escuro, chega num caminhão baú no escuro, no meio de uma festa com muita música, muito som, 300 pessoas na rua. E Uhum. aí eles soltam um animal
com fogos de artifício tocando, bombinhas, eles tocam bombinhas, eles abrem o caminhão gritando. E é assim, é como te soltar no meio de um linchamento público numa festa de ano novo, assim, final de festa de ano novo. Tu é a pessoa que eles vão rifar, lixar. É assim. Paula, Paula até perguntou se a farra, Lu, é parecida com aquelas corridas de touros nos corredores da cidade de Barcelona. É a mesma coisa? Exato. Hum. Parecida com a... e aí, o que que acontece? Os farristas, eles falam muito assim, não, mas a gente não machuca, a gente não enfia um pau, não enfia uma pedra. Mas aí o boi, e eles enfiam sim. O boi, ele corre, ele cai, o casco do boi é como se fosse um patins pra gente. Ele não é preparado para asfalto, o boi é para o mato, né? Uhum. Então, no asfalto, em qualquer outro tipo de piso, ele derrapa e cai. O boi cai muito se ele não tiver na, na grama, no mato ali, né? Então o boi cai toda hora, e sobe lomba, desce lomba. Lomba é, lomba é gaúcho aqui, né? E como é que se chama lomba aí? Como é que é? Você se refere à lomba ao quê? Lomba é Ladeira? ladeira. Sobe ladeira, desce ladeira. Lomba E é ótimo. acaba quando? Quando é que acaba essa farra? Então, e aí eles passam a noite inteira, 12 horas, perseguindo o animal, tocam paus, pedras, objetos perfuro-cortantes, vão se revezando, comem churrasco, cheiram, bebem. É uma festa. Para eles é uma festa. E é um pega-boi, tipo um Uhum. pega-porco, assim, com É um aquilo fazendo. sacrifício, uma festa de sacrifício. Geralmente eles levam o animal a nado, o animal já tá com comer, já está exausto. Olha, já durou até 12 horas. Começa meia-noite de um dia, vai até meia-noite, até meio-dia do outro dia. E aí, o que que acontece? A farra, ela é tida como uma tradição. Quando uma coisa é uma tradição, as pessoas perguntam assim, mas vocês ainda estão aí lutando e ainda não mudou, ainda não acabou? Não, gente, não acaba, porque assim é como chimarrão para o Rio Grande do Sul, é como tererê no norte, é diferente, é uma coisa que as pessoas elas não entendem que estão machucando o boi, elas entendem que elas estão fazendo uma festa com o boi. E se tu fala, elas falam assim, mas tu não come boi? A gente brinca com o boi. Meu Deus. E aí tem gente das instituições que fazem, tem político que troca boi por voto. Então tem toda uma máfia em torno. Tem associações envolvidas, tem ONGs envolvidas, tem de tudo envolvido. Nossa. E tem um É. estado específico ou é na região sul? Foi uma pergunta. Não, são em algumas cidades pesqueiras de Santa Catarina. Santa Catarina. Tem muita, sabe? E aí, antes era mais difícil, porque, por exemplo, assim, antes, a polícia é da onde? A polícia militar. A polícia cresceu em Santa Catarina, né? A polícia é de lá. Então, era como uma tradição muito forte, a gente sempre ouviu, assim, que tinha policiais que praticavam, ou que tinha parente na farra, porque é da cultura deles. Uhum. Então, já foi bem mais difícil. E o Brasil contra a Farra ele surgiu então com o intuito inicialmente de expor, que a gente surgiu assim, o que que a gente pode fazer? Vamos expor, vamos colher denúncias da população, porque a população tinha medo de denunciar para a polícia, porque não sabia se a polícia era conivente ou não, é isso que eles nos diziam. Então, Uhum. vamos colher as denúncias da população e vamos expor. Ó, teve farra em tal lugar, por que a polícia não foi? Vamos cobrar. Por que a polícia não foi? O que que o prefeito está fazendo? A gente começou todo o primeiro ano assim. E aí as pessoas começaram a confiar em nós e denunciar cada vez mais. Denunciar, a gente começou a passar o WhatsApp e nós acabamos ficando o principal canal de denúncia de Farra do Boi de Santa Catarina. E aí, assim, o prefeito começou a ouvir a gente, querendo ouvir a opinião da gente. A Polícia Militar mandou chamar a gente, a Ambiental mandou chamar, porque eles viram que a gente não ia parar. Uhum. Né? E aí começou a ter mais estratégia, cada vez mais estratégia. Assim, o que que vocês precisam, a polícia? O que que vocês precisam para chegar até uma farra? A polícia dizia, a gente precisa de um caminhão de animal de grande porte. Não adianta a gente chegar numa farra, parar a farra e o boi ficar lá. E aí a polícia dizia isso pra gente, a gente tinha que correr atrás de um caminhão de grande porte para a polícia. Quem contrata? O Estado. Hum. Para Vocês onde vai esse... receberam esse suporte, então vocês têm esse suporte aí, Lu?
Como assim esse suporte? Nós não Quando somos. para denunciar, a polícia dá esse apoio para vocês? Não, a gente recebe as denúncias. E aí a gente Certo. vai até os locais, a gente vai até as instituições para ver por que as instituições não estão fazendo o papel delas. Muitas vezes a polícia não ia, não vai. Uhum. A gente denuncia e a polícia não vai. A polícia diz assim, olha, a gente não está indo porque não adianta a gente parar uma farra porque não tem caminhão. O boi, a gente vai virar as costas, vai continuar tendo farra. Daí a gente diz, então se a gente pedir para o Estado contratar um caminhão de grande porte para acompanhar a polícia, aí vocês vão? Eu preciso dizer, então, não. Então nós entrávamos em contato com alguém do próprio Estado ou do município, para tentar requerer que a polícia militar tivesse um caminhão de grande porte. Aí que entra a ONG Gora. A ONG Gora entrou como contratada para ir lá buscar os bois cada vez que tem farra. Só que aí a gente não teve uma vitória porque os bois vão para o matadouro, né? Você Os sabe bois da disso? farra vão para o matadouro. Sim, eles vão para o matadouro, porque em Santa Catarina é o único estado livre de febre aftosa sem vacinação. Todos os bois de Santa Catarina não precisam de vacina. Então, Entendi. não entra e não sai, não entra do Rio Grande do Sul e nem sai para o Paraná, não entra boi que não esteja com brinco, né? Os brincos de identificação, porque o brinco diz que o boi foi vacinado, foi tratado, tem um dono. E como o boi da Uhum. pecuarista tirou o brinco, eles dizem que é um boi clandestino que pode ter vindo de qualquer outro estado do país. Que é uma falácia, né, Flávia? Porque daí eles estão dizendo que a fronteira deles é muito fraca. Sim, Falando da própria Polícia Rodoviária, a gente sabe. A própria advogada Maria Letícia Filpe, que atua com a gente, a gente mostra as fotos do boizinho lá todo linchado com o furo enorme dele. A gente já cansou de provar que o boi tem brinco, que retiraram o brinco dele. uhum. O que acontece? O Estado não quer pagar os exames, fazer quarentena. Por quê? Porque aí que a gente entra no sujeito de direito. Porque Sim. eles acham que ele é apenas uma coisa. Enquanto forem tratados assim, reconhecidos assim, a gente não vai conseguir avanço, né, Lu? O exame custa R$ 600, R$ 400 para cada boi, então eles não querem dispor de quarentena. E tem outra coisa também, a gente já tentou pedir liminar para que os bois não fossem mortos. Agora, então, tem uma decisão do Supremo que animais recolhidos de maus tratos não podem ser mortos, né? Isso. Santa Catarina continua inconstitucional, a cidade que continua mandando os animais para o matadouro. A gente mandou uma carta, até o Vegas em Ação participou, uma carta aberta, a gente pedindo o que vocês estão fazendo dos animais, e eles não responderam até agora. Por quê? Porque estão indo para o matadouro, eles iam se É. comportar como inconstitucionais aí. Eu falo, uma hora eu vou tomar processo, de tanto que eu falo. Tem que falar. Então, os animais, para quem está chegando agora também, Lu, foi uma pergunta aqui, inclusive, da Heloísa. Eles fazem isso só com bois ou também com vacas? Vacas também. Em 2017, quando a gente começou, foi um ano que eu sofri demais, porque como que funciona esses acolhimentos com a população? Eu estou na minha casa, como se você estivesse na sua casa e a gente não recebe esse treinamento. Somos só ativistas que decidimos fazer isso, ouvir pessoas, Uhum. né, querendo falar. As pessoas te mandam um WhatsApp e diz assim: ai, moça, pelo amor de Deus, estão farreando uma vaca aqui, o boizinho está preso no portão e mugindo. Eu vou lhe botar o áudio. Bota o áudio para a gente ouvir, filma para a gente ouvir. E aí o boizinho tá chorando e a gritaria no fundo, assim, tá? Minha Nossa Uma Senhora. vez a gente ficou a noite inteira ouvindo uma vaca sendo linchada com o boizinho, o bezerrinho preso, e a polícia não foi, né? Não teve jeito, a polícia não foi. Gente, isso é um show de horrores, Lu. E aí é que assim existe muita farra fora de época também. Quando eu falo época, às vezes as pessoas se indignam porque elas assim não têm época para crueldade. Claro que não. Mas é que a farra, ela vem da cultura açoriana, ela é cristã. Então, ela Hum. pega o período da Páscoa, da Quaresma, que é onde eles acreditam que o boi é um Judas, então eles correm atrás do Judas para maltratar o Judas. Então, é todo o período da Quaresma até a Páscoa. Nossa Senhora. Farra. E nessa época, o Estado ele coloca todo o suporte que pode, coloca helicópteros, faz uma pirotecnia lá para dizer que está combatendo a farra.
E aí vão com bomba de gás lacrimogêneo, colocam o golpe, e todo mundo aplaude, né? Mas fora desse período, acabou a Páscoa, não tem mais polícia combatendo a farra. Às vezes, Flávio, eu vou te confessar aqui, às vezes eu tenho a sensação que a sensação que eu tenho é que parece um show, Uhum, parece um show até do Estado, que o Estado gosta assim de fazer essa pirotecnia de combate só ali naquele período ali, que é um show. Se vocês uhum. verem a Quaresma e a Páscoa, vocês veem que é um show. É farra tendo de um lado e a polícia indo com tropa de choque, mas é só naquele período ali, e depois acaba. E aí gasta um dinheirão, parece que faz parte do show, sabe? Do Uhum, show. tô entendendo. Porque se eles quisessem combater mesmo, era o ano todo e com conscientização, com aplicando multa. Não precisava fazer só a encenação ali na Páscoa. Não quer combater, sabe? Então, vocês, o Brasil contra a Farra foi uma pergunta do Paulo. Existe um suporte hoje em dia ao Brasil contra a Farra de grupos, polícia militar, ambiental do Estado? Então, eu não vou dizer suporte, porque suporte eu acho que já seria uma palavra mais colaborativa. Eles não são tão colaborativos assim. Hum, Digamos que eles abriram uma porta para falar com os ativistas. Eles abriram um grupo no WhatsApp onde a gente envia denúncia. É, tipo assim, não é recíproco, sabe, Paulo? É o Paulo do Vozes? Não é foi, recíproco. acho que foi. Não é recíproco, Paulo. Porque se fosse recíproco, era assim, ó, a gente está denunciando que está tendo farra em tal lugar, ou que tem um boi preso em tal quintal. E aí a polícia dizia, ok, Brasil contra a farra, nós vamos lá averiguar. Aí averiguava e retornava para a gente. Fomos lá, Brasil contra a farra, não encontramos nada. Aí esse retorno a gente não tem. Então não é uma coisa. A gente tem contato com a polícia, com o ambiental, mas é só nós passando as informações, como se nós fosse uma espécie de captador ali da população de inteligência. A gente não tem esse Uhum. retorno, né, porque tem muita coisa ainda que não está certo, não Muita coisa está. errada, Lu. Como tudo, né, com os animais, é muita coisa errada. Aí Tem muita. Renato tá falando Hum. que tá, a nossa voz tá atrasando. A minha voz está atrasando, eu vou lá e pego um fone. É? É a Então vamos minha? pegar, Lu? Eu acho que é. Tá bom. Eu vou fazer a pergunta de vocês, gente. Peraí. A do Paulo já foi feita. Tem a do Ulisses, vai ser a próxima. Quando estivermos no poder, acabaremos essas honras todas contra animais. É isso que a gente luta, né, Renato? Animalistas no poder. Isso não é considerado. Adote um lovinho. Isso não é considerado prevaricação, Lu? Foi uma Então, pergunta. já só um pouquinho. Vamos ver. Várias pessoas, algumas pessoas disseram assim, mas não dá para processar o governador como improbidade administrativa, por exemplo. Não, porque o governador ele não está cometendo nenhuma improbidade administrativa. Melhorou minha voz? Agora, tem um prefeito, eu não vou dizer o nome, que uma hora eu vou ser processada. Tem um prefeito que sim, que está prevaricando. Porque quando o BOP vai e prende os bois, ele vai na TV dizendo que o BOP tem coisas mais importantes para fazer, como combater marginais, e aí a gente sabe que ele está cobrando multa ambiental e não repassa para o maior crime ambiental da cidade, que é a Farra do Boi. Então, Uhum. ele está prevaricando. Mas o governador não, porque o governador, se processa o governador por improbidade administrativa, ele vai dizer assim, como se eu disponho de helicóptero, se eu disponho do BOP, se eu disponho... Ele não, na realidade, ele não está prevaricando, não tem improbidade. O que falta é Interesse. mais articulação, mais interesse, mais articulação, né? Do Um Estado. comentário, um comentário do Ulisses, Lu. Flávia, vou insistir na afirmação que é necessário ampliar a função dos CCZs, transformá-los em abrigos ou santuários, algo assim, até mudar o nome, pois zoonose é um termo que não cabe mais. O que acham? Você tem alguma posição? Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente já pediu uma liminar para que os bois da farra não fossem mortos. Agora, se fazendo valer dessa decisão do Gilmar Mendes, que animais resgatados vítimas de maus tratos não podem ser mortos. Mas aí, tanto a Maria Letícia Filpe, a advogada, quanto o doutor Moura, eles falaram assim para a gente, olha, tem que ter um local, já que o juiz vai dizer assim, tá, mas aonde que eles vão ficar?
E em Santa Catarina não tem santuário. Se tivesse um Uhum. santuário, era muito mais fácil a gente conseguir acabar com a abate sanitário. Porque daí então não vai ter abate sanitário e eles vão para onde? Quem é que vai sustentar esses bois? Uhum. Na realidade, eu acho, na minha opinião, que tinha que ser o Estado com o valor da multa, né? Até como uma forma educativa, assim. Mas, assim, o nome zoonose, ele soa como... Ai, carrocinha, abate, né? É, Para mim, ele soa como carrocinha, abate. ficou Não é um estigmatizado. santuário, é diferente. É bem diferente. Ô Lu, eu vi no Instagram do Brasil Contra a Farra a questão das multas. Está funcionando isso? Então, em Governador Celso Ramos, que era uma cidade que era considerada central da Farra, lá o 24º Batalhão tem aplicado muita multa e está funcionando bastante. Inclusive, eles nos surpreenderam, eles aplicaram multa em farrista que estava na rede social, no Twitter, dizendo, hoje vai ter farra. Aplicaram multa de R$ 10.000 no rapaz. Coisa boa. Aplicaram multa em gente que eles viram na rua que estava com camiseta de Farra do Boi, se empolgaram e começaram a aplicar multa em todo mundo. E os farristas estão bem pianinho lá. Uhum. Mas, em Florianópolis, eu acho o prefeito omisso. Eu falo tranquilamente, ele não gosta de mim, eu falo ele é omisso. Eu acho que ele faz muita graça pro Diabo Rio, vive botando outdoor por aí que Farra do Boi é crime, mas... E eu não vejo muito empenho também, enfim, do poder público ali em Florianópolis, que seria a capital de Santa Catarina, uma cidade turística que devia ter mais empenho do poder público, qualquer lugar, né? Uma cidade turística maravilhosa, Florianópolis. Lá a farra está deliberada. Assim. A gente não viu nenhuma multa sendo aplicada ainda em Florianópolis. Entendi. Uh, E qual é o Instagram do Brasil Contra a Farra, Lu, para o pessoal conhecer o trabalho de vocês? É Brasil contra farra. @Brasil contra farra. Certo. Então, esse ano, como teve a pandemia, né? Aí não teve Farra do Boi, depois da Páscoa, da Quaresma, não teve mais Farra do Boi, porque os farristas não podem sair para a rua, não podem. Então, para o direito animal, para o resguardo animal, foi bom, de certa forma, a pandemia. A gente não teve farra. Sim. Né? E a gente ainda soube que um farrista que arriscou fazer farra morreu. Foi mesmo. Morreu de Covid, é. Nos Hein? mandaram a notícia, farrista lá do bairro tal lá morreu, que eles fizeram farra depois da época de farra e morreram. Já perguntei. Perfeito, Lu. Então, acho que ficou bem esclarecido, né, o que é a Farra do Boi e o que é o movimento Brasil Contra a Farra. Sim. Isso, Acho que Renata, sim. Se obrigada. tiverem alguma Pois é. pergunta. Se tiver perguntas, vai Hoje, mandando. hoje o Brasil Contra a Farra continua fazendo tudo que já faz, que é ouvir a população, mandar para os canais que a gente tem para a polícia. Antes a gente colocava no ar que estava tendo Farra do Boi. Está tendo Farra do Boi neste momento. E começava uma gritaria, todo mundo ligava para a polícia. Eu não lembro se vocês acompanharam essa época. A polícia chamou a gente e falou que não quer mais aquilo, porque muitas vezes a polícia estava indo de sirene apagada. Essa é a justificativa deles, a narrativa deles. Muitas vezes eles estavam indo de sirene apagada, e aí o Brasil Contra a Farra começava a gritar, e os farristas estavam acompanhando o Brasil Contra a Farra e sabiam, e aí se escondiam e paravam a festa, e escondiam o boi. A minha opinião sincera é que se isso acontecer uma vez ou outra é muita. Na realidade, eu acho que eles não querem que escancarem que está tendo farra. Isso. Porque quando a gente começou a mandar direto para eles, que é o que eles pediam, não mandem, não coloquem mais na rede social, mandem direto para nós, que a gente vai lá na moita, eles não estão indo na moita. E aí eu disse, uma hora eu vou tomar um processo. Se eles continuarem não indo na moita, a gente vai começar de novo a escancarar. Tá tendo farra. Onde está o batalhão A, o batalhão B, o batalhão C, que não está indo, Uhum. sabe? E nós não somos ativistas black blocs que não aparecem. Raramente, eu nunca apareci no Brasil Contra a Farra, mas o poder público sabe quem está por trás do Brasil Contra a Farra. Então, a gente está suscetível a qualquer momento a tomar processo, sim. Inclusive, a Cidasc já penalizou a gente com uma multa de R$ 3.500 por ter pedido o abate sanitário, o fim do abate sanitário. Inclusive, tem uma observação aqui do Ulisses também, Lu. As multas de crimes ambientais e de maus tratos aos animais deveriam ser revertidos à construção e manutenção dos abrigos. Já consideraram isso?
Sim, o que eu acho também é o que a gente estava conversando agora com o doutor Moura, é isso, né? Tem que Doutor Moura ver, entrou. para a gente tentar converter esse valor da multa, que tem a multa que foi agora uma multa municipal e uma multa administrativa, para a manutenção de um santuário de bois da Farra, né? Porque se não tiver esse santuário de bois da Farra, não adianta acabar com a base sanitária, porque daí para onde que ele vai, né? Tá assim de gente querendo adotar, né? Pra churrascaria. O Uhum. que mais aparece é a gente dizendo, não, manda pra cá que eu quero. Então não dá, a gente precisa de um santuário mesmo, né? Alguém que adote os bois aí. Ô Mas o Lu, que. Hum, essas multas de crimes de maus tratos, elas são revertidas para quem, para onde? Você sabe disso? Foi uma olha, consideração do Paulo. então, o, quem ajudou a escrever a minuta dessa lei com o deputado fomos nós do Brasil Contra a Faca, né? Essa multa ambiental, a TPA, que é a taxa de proteção ambiental de cada município, a gente não sabe para onde está indo, a gente está cobrando de monte para saber. Essa lei administrativa agora parece que ela estava indo para a polícia, para melhorar o suporte da polícia. Entendi. Deixa eu ver mais aqui. Até para a polícia se empolgar, né? Em multar, assim. Mas deveria sim ser convertido para um santuário. É que assim, ó, aí a gente tem que entrar naquela outra questão. Por que, gente, que é tão difícil lutar por bois? Aí que a gente entra na questão da coisa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar muito sobre isso. Muitos ativistas nunca pararam para pensar nisso, muitas pessoas nunca pararam para pensar nisso. Tá cheio de advogado aí, se eu falar alguma besteira, me corrija. Mas enfim, res do latim, eu sou publicitária. Res do latim é coisa, né? E foi assim que conseguiram escravizar os negros no passado. Porque o cristianismo, ele pauta que para tu ser um sujeito, um ser humano, tu tem que ter alma. Tudo é pautado no cristianismo, tu tem que ter alma. Então, eles disseram que os negros, eles não tinham alma. E eles não tendo alma, eles viram coisas, animais. E quando tu é uma coisa, tu tá sujeito à propriedade. E o teu dono, ele pode fazer qualquer coisa de ti. Ele pode te usar de maneira utilitária e te descartar como uma vassoura quando não prestar mais, queimar, jogar fora. Então, depois, quando os negros deixaram de ser réis, deixaram de ser uma coisa, né? Que disseram, não, ele é um sujeito de direito, ele tem direito porque ele tem seus direitos, mas ele também tem suas obrigações perante a sociedade. Então, o negro passou a ter direito como nós, como os brancos, que antes diziam que eles não tinham alma. E os animais, eles não são vistos como sujeito, porque eles não são vistos como persona, eles não são vistos como pessoas que podem ter seus direitos. No caso, eles não vão ter obrigações com a sociedade. Tudo meio que baseado no tributo e na alma, né? No cristianismo. Então, eles são vistos como meras coisas, que o dono pode fazer deles o que bem quiser. Mas tem alguns animais, como o cachorro e o gato, que a gente domesticou. E as pessoas começam a perceber eles como pessoas, como fofos, como personalidades, assim. Então, as pessoas se comovem com o cachorro e com o gato. Isso. Mas o porco, o boi, a galinha, esses animais, ninguém convive com eles. Então, eles são vistos ainda como coisas. Ninguém consegue perceber um boi. Tanto que tem gente que fala, mas o boi brinca, mas o boi ri, mas a galinha brinca. As pessoas não têm... Porque o cachorro elas sabem que ri, que brinca, que sente dor. Mas o boi elas não sabem. Então, por isso que é muito importante quando a gente coloca um videozinho de um boizinho sorrindo, um boizinho fazendo carinho, um boizinho brincando e comparar ele com um cachorro. Parece inocente isso que a gente está fazendo, mas não, a gente está personalizando eles, colocando eles como indivíduos. Isso. Talvez sujeitos de direitos eles não virem, mas que sejam reconhecidos como seres vivos, pelo menos. Né? Aí vai vir o mala lá e vai dizer, mas a alface também é um ser vivo. Sim, mas ela é um ser vivo que não tem sistema nervoso central, né? Não sofre, não tem sentimento, não tem consciência. Então, o direito vai precisar reconhecer os animais assim. Estou falando demais? Não, tá ótimo. Fica bem à vontade, Lu. Aí, se você quiser, por exemplo, viajar com o teu cachorro, Flávia,
aí de onde tu mora e vir aqui me visitar no sul, tu pode, bota teu cachorro no carro e vem-se embora. Teu gato, tu pode vir. Agora, tu não pode vir com o teu boi. Eu não posso pegar meu boi e ir para aí. Porque boi, gente, não pode trafegar na estrada. O boi, ele é um produto, uma coisa agropecuária. Ele vai ter que sair daqui com um brinco de identificação, uma GTA, que é um guia de transporte animal, e ele vai cruzar nas fronteiras. Em cada fronteira, a Polícia Rodoviária vai ler que este boi é de número tal e está indo para tal matadouro. Ele não pode ir daqui para Flávia, ele não é um pet. Ai, Ele tem gente. que ir para o matadouro. Lu, chegou uma pergunta aqui. Ulisses perguntou se você tem apoio dos curadores do meio ambiente aí em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre e a Farra do Boi é lá em Santa Catarina, né? É. Eu não atuo muito em Porto Alegre, quer saber? Mesmo estando no Rio Grande do Sul, atuo em Florianópolis, mesmo em Santa Catarina. Já faz um bom tempo que eu atuo em Santa Catarina. Em Porto Alegre, eu não atuo muito na proteção animal, não. Lá Entendi. em Santa Catarina, a gente tem sim os fiscais ambientais, acho que até um deve estar aqui, que a gente é bastante amigo, o Marcelo, é fiscal ambiental lá de Bombim. Ele manda tudo para a gente e sim, eles dão suporte, eles distribuem os folders, material educativo, tudo que for preciso. Você está acompanhando, Lu, outra pergunta também sobre a venda de carne de cavalo para o Japão? Não, De não estou cavalo sabendo. também. De jumento para a China, de cavalo para o Japão, não estou sabendo Mas você também. sabe que teve, não tem venda de cavalo aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, eu lutei. A última vez que eu fiz ativismo bem forte aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, eu estava lutando contra a venda de cavalos, um abatedouro clandestino que tem aqui. E esses animais, eles iam. A gente descobriu licitações, Flávia, Hum, e eles estavam indo para presídios, para zoológicos, essas carnes. meu Deus. Lu, o que mais a gente pode falar? Você já falou dos bois resgatados, das multas, né? Vamos co- É. E as diferenças dos animais de produção era o que você estava falando e dos pets. Dos animais de produção. Eu fico assim meio receosa de estar falando demais, né? Não, tá tudo Não? certo. Tá. Se eu começo a falar, não paro, né? Mas aqui é para você falar mesmo. Então, sobre as diferenças dos animais, era isso que eu estava falando, assim. Enquanto os animais de corte, os animais eles são separados em pets, né? Em animais silvestres e animais de produção. Os pets são os animais domesticáveis, são os cachorros, os gatos. E eu acho, não tenho certeza, que nesse PL que está rolando animal não é coisa, o que vai passar são os pets, né? Pets, eles vão ser Isso. reconhecidos, não sei se como sujeitos de direito, porque como eu estava explicando ali, um sujeito ele tem que ter direito e obrigação, tem que ter alma perante o ordenamento jurídico. Eu não sei se ele vai ser reconhecido como um sujeito, Uhum. mas eu acho que pelo menos ele vai ser reconhecido como ser vivo, alguma coisa assim. Não vai ser É, mais coisa, né? isso. Mas o cão e o gato. Os animais silvestres, gente, eles já têm uma proteção da Constituição, que tem que não pode matar cervos, não pode matar cobra, arara. Esses animais são animais silvestres, tu não pode matar leão, onça. Não poderia, né? Que agora o Bolsonaro ele validou que pode na caça, né? Já dá outra pauta isso aí. Uhum. Mas os animais tidos como de produção, isso é uma puta sacanagem, me desculpa falar assim, mas é que eu fico muito indignada. Os animais tidos como produção, tu pode fazer qualquer coisa com eles. E aí, o que são os animais de produção? É galinha, é cabra, peixe, boi, o que mais? Vaca, porco. Vaca, porco. Tem os animais de teste também. Os animais de testes entram na produção, mesmo sendo cachorro, que é um pet, e um silvestre, que é um macaco. E tem macaco e cachorro nos animais de teste, né? Mas eles acabam ali recebendo esse viés de animais de teste, é um outro nicho. Então, tem os de teste, de produção e o silvestre. E aí muda cada tipo de ativismo que tu vai fazer. Se tu vai fazer um ativismo para um pet, tu consegue muito mais coisas. Inclusive, tu consegue muito mais mobilização e comoção nas redes sociais. Tu vê aí o Sansão, que agora cortaram as pernas do Sansão,
a comoção, acho que não sei se no Selo Fantástico no Céu vai sair, mas inclusive engatou aí o animal não é coisa. Mas Foi. um boi, por exemplo, não traz essa comoção toda. As As pessoas ainda pessoas, nos consideram, né, Lu? Enquanto não considerarem que são seres sencientes, aquela mesma história, né? Sencientes, que sofrem, que merecem viver, que querem viver, enquanto as pessoas não considerarem os animais de grande porte assim, que é a consideração moral, né? Essas leis não vão passar e nem vão ser criadas. O projeto Animal Não é Coisa começou com todos os animais. E aí com ele foi sendo certeza. podado e acabou Vai então em passando gato. nas comissões, aí É, o que acontece? Vai passando nas comissões, aí vem a bancada ruralista e diz assim, não, mas aí tu vai me incomodar com isso aí, né? Como é que tu é, vai dizer que uma ovelha não é coisa? A gente precisa a ovelha, a produção de lã da ovelha, banca a economia, vai dizer assim. Aí isso. passa então tira a ovelha. Aí passa na outra comissão, aí vem o cara da vaquejada e diz assim, mas como? A vaquejada, ela sustenta famílias e mais famílias. O boi, aí tira o boi. Aí Isso. passa na comissão de pesca. Aí o cara da pesca diz assim: não, mas o peixe sustenta famílias, não sei o quê, tira o peixe. Aí no fim tu vai peneirando, peneirando, que animal que sobra? O cachorro e o Pet. gato. Então, assim, eles que vão ser reconhecidos como vão ter algum direito. E aí a Uhum. gente se pergunta: isso vai ser importante para os outros animais? É, para Ah, os outros. houve uma divisão na visão dos ativistas. Eu gosto sempre de ouvir todos os lados. Alguns ativistas disseram que hoje, eu achei os dois pontos de vista interessantes, por isso que a gente tem que ter a mente aberta, né? Alguns ativistas disseram assim: isso vai ser péssimo para os animais, porque hoje nenhum deles é considerado, todos eles são coisa. A partir do momento que a gente estipular que só o cachorro e o gato vão ser, não é sujeitos de direitos, mas vamos botar assim, né? Ser Uhum. vivo, que tem direitos, os outros, então, vai ficar juridicamente estabelecido que pode fazer tudo com eles. Vai ser mais difícil a gente conseguir direitos para eles, entendeu? Porque só Uhum. esses vão ter garantias de direito. E aí outras pessoas disseram não, outros juristas disseram não. A partir do momento que a gente conseguir para um, depois a gente começa a mostrar a abrir precedentes para outros, né? Isso. Enfim, eu acredito nisso também, que eu acho que a gente vai conseguir mostrar que todos eles são sujeitos de direito, né? E aí entra o trabalho dos ativistas, né, Lu? Porque são Uhum. os ativistas que estão nas redes, na rua, falando, até as pessoas compreenderem, né, que os animais, todos eles, todos, não só cão e gato, Todos. todos têm dignidade, né? Isso é amparado pela nossa Constituição Federal. No momento que ela diz que é proibido crueldade com animais, ela está assumindo que os animais são sencientes, têm dignidade. Se você não pode ser cruel, você não pode ser cruel com uma caneta. Mas se você pode ser cruel com o animal, é porque ele tem dignidade, tem ciência e deve ser protegido. Mas as pessoas não têm nem o conhecimento da nossa Constituição. Eu não tive nenhum conhecimento de Constituição Federal. Estou tendo Pois agora, é. depois que a gente se interessa pelo assunto e vai estudando. Mas É, nossas crianças não têm. nós somos totalmente moldados numa sociedade de exploração e a gente não consegue mudar. É que nós, ativistas, a gente chega, todos nós, quando a gente chega no ativismo, a gente chega muito passional, né? A gente É, chega gritando, chorando, não pode fazer isso, não pode, não pode, porque a gente não quer e pronto. E não é bem assim. Tem toda uma ordem por trás, né? Todo um ordenamento jurídico por trás. Com esse pode, com esse não pode, esse está liberado. Então, nós ativistas, a gente chega cru e sentimental. E com o é, tempo a gente vai aprendendo a se articular, a se movimentar e a gente vai criando a manha do ativismo. Agora, isso. assim, ó, se até uma protetora, quando ela encontra um cachorrinho na rua, você já parou para pensar? Uma protetora, quando ela encontra um cachorrinho na rua, o que, que ela publica no Facebook? Vira-lata caramelo achado, procura-se o dono. Dono. Então, ela é uma coisa, Uhum. Até esse vocabulário a gente tem que reeducar as pessoas, né? Primeiro, procura-se o dono. é tutor, né? Vai ter Não é que virar isso? tutor, exatamente. Evitar Se usar o certos animal, termos. se o animal, então, ele não pode ser conhecido juridicamente como um adulto, um sujeito de direito que tem direitos e obrigações, porque ele tem uma mentalidade de criança, então que pelo menos ele seja reconhecido como uma criança, que não tem um dono, mas tem um tutor, tem alguém que toma decisões por ele, pode tomar decisões por Protege. ele,
mas decisões de proteção, não por proteção de queimar. Então, eu acho que o animal vai ter que ser reconhecido como uma criança, Uhum. É isso aí. para ter um É, tutor. nós temos a presença também do Zé Moura e de outros advogados animalistas aqui, viu, Lu? Meu Inclusive. Deus, eu devo ter falado tanta coisa que você Não, tô certa, minha gente. Espero que eu não tenha dito nenhuma bobagem que vocês estão rindo de mim aí, hein? imagina. Inclusive Thaisa, que é uma grande advogada aqui de João Pessoa, Lu, está engajada na causa e ela falou que a gente tem que reforçar as palavras ciência e dignidade animal. Com É certeza. justamente esse trabalho de educação, né? Que a gente tem que Existem fazer. algumas palavras que a gente tem que botar muito em pauta nas redes sociais, que é a ciência, que ninguém sabe o que é, o especismo também, porque o especismo é uma coisa que parece que traz à luz muitas coisas, assim, por que que o cachorro tem direito e o porco não? Ou, tipo, o cachorro ele é bonitinho, o porco não. Então as pessoas têm que entender que isso é um especismo, né? O Uhum, especismo ele tem que muito vir à tona para as pessoas entenderem que as espécies não são diferentes. Inclusive que a gente defender só os humanos e não defender os animais também é um especismo, né? isso. Lu, uma observação do Ulisses, ele pergunta se você já sofreu ou sofre ameaças pelo seu ativismo, que você é muito atuante. Então, até sobre ser muito atuante, se vocês verem na minha rede social, eu há muito tempo eu não me comporto como a maioria dos ativistas. Acho que quase todos os ativistas, assim, os mais, como é que eu vou dizer, para dizer a palavra certa, assim, os ativistas que não é que se destacam, mas que estão sempre aí na luta, tipo a Luísa Mel ou o Leandro Aham. Ativista, sabe? Como é que vamos pautar eles? Assim, os ativistas que mais estão aparecendo por aí. Os Eles, ativistas eles, mais ativos. não, ativos todo mundo é, eu acho que todo mundo é ativo. Os que se destacam um pouquinho mais na rede social, digamos assim. Uhum. Eles têm um comportamento constante de ativismo. O Paulo do Vozes, que está aí, ele tem um comportamento todo dia, ele é um ativista, ele é um ativista, ele é um ativista. Eu já faz uns 3, 4 anos, eu não me mostro mais nas redes sociais como ativista. Eu acho até que tem gente que vem na minha rede social e me olha fazendo biquinho, carinha, comidinha, e pensa, mas essa guria aí não é ativista, porque... E realmente eu tento dissociar a minha imagem de ativista. Porque quando eu tinha um perfil mais como o do Paulo, como o do Leandro Ativista, como o da Luísa Mel, eu tomei muita porrada. E não era porrada só e eu vou dizer mais, não era porrada só dos algozes, era porrada de ativista, era ativista brigando com ativista o tempo todo, sabe? Começa a ter uma disputa de quem está aparecendo mais na mídia, de quem está fazendo mais, de quem. Então eu digo, eu não quero mais ser ativista, eu não quero estar no meio mais do público da galera. Eu me fechei assim, eu faço meu ativismo quietinha. Então, se eu sofro ameaças, olha, eu já sofri um pouco de ameaça de pecuarista, de político, de farrista do risada, até porque eu estou no Rio Grande do Sul, quero ver me pegar, né? Pode falar o que eu quiser. Eu tenho um pouco de receio da Cidasc, assim, e, cara, eu não gosto muito de intriga, de fofoca, eu sou bem recolhida, assim, sabe? Eu não gosto de entrar muito no universo ativista, assim, porque eu tenho medo, não gosto disso, assim, não gosto de... Entendi. Eu sou bem recolhida como ativista, assim, faço o meu quietinha, também não põe na mídia, é assim. Entendi, Lulu. Lu, foi uma pergunta da Fernanda. Ela perguntou, voltando para a farra do boi. Então, os bois utilizados na farra são sacrificados? São, infelizmente são, todos são sacrificados. É muito triste, a última vaquinha que foi recolhida na farra, ela chorou, escorreu lágrimas dela. E, nossa, foi muito, muito triste. Ela tinha sido lixada a noite inteira. E aí, quando chega lá, a gente chama a polícia. E aí a gente pode entrar numa outra questão, que as pessoas perguntam assim, então para que chamar a polícia? Uhum. Então são escolhas, Flávia, que a gente tem que fazer. Por exemplo, aí eu pergunto para vocês assim, quando a polícia falou assim, a gente precisa de um caminhão, senão a gente não vai. Vocês dariam um caminhão ou não? Qual é a resposta? Eu daria. Daria? O Então, o Brasil caminhão? contra a farra, às vezes, a gente tem que fazer essas escolhas. O caminhão tem que chegar lá para pegar o animal de grande porte. É. Senão a polícia não vai, não adianta ligar para a polícia. A farra vai ficar rolando solta como rolou em 20 anos. A gente decidiu dar o caminhão. Para onde vai o boi depois do caminhão? Ai, que difícil, Lu. Para o matadouro.
Nesse dia que a gente decidiu dar o caminhão, foi uma escolha assim, a gente chorou. Tipo assim, a gente está fazendo certo, a gente está dando para a polícia um caminhão que está indo lá buscar o boi, mas aí nós olhamos e falamos, é isso, então a farra vai continuar. Vamos agora lutar pelo fim do abate sanitário. E assim, E um santuário, né, para poder levá-los. santuário eu acho bem difícil. Mas É. qual lugar do Brasil que tem um santuário sustentado pelo Estado? Não, não tem. Todos os santuários é da Nana, é do não sei o que, ela se virando, ela sofrendo. Então, não tem santuário do Estado, não tem essa mentalidade aqui. Ainda mais Santa Catarina, que é um estado bem pecuarista, bem ruralista. Então, os bois, sim, eles vão para abate. Eles vão para abate porque o Estado diz que ele pode estar contaminado com uma febre aftosa e não quer fazer exame nele para constatar que realmente ele não está. Ele não é um boi contaminado. E é muito triste isso, é muito triste. Porque o animal, ele está sofrendo já. Eu não sei se vocês estão acompanhando agora as aventuras do Boi Valente que a gente está fazendo lá. Sim, eu E tô a gente está vendo. fazendo uma historinha em quadrinhos que é para contar de forma mais leve o que acontece na farra do boi. Então, a gente vai contar tudo, não tudo, porque tudo a gente não pode. Tudo, quando eu digo não pode, gente, é que a gente não pode falar da polícia, a gente não pode falar das instituições, bem que a gente gostaria, mas tudo a gente não pode. Senão o Brasil contra a Farra cai num segundo, assim, do ar. Mas a gente vai falar como que acontece algumas coisas, assim, né? O boizinho, depois de ser linchado durante muito tempo, vai ser pego pela carretinha e vai ir pelo atedouro. E o que que você vê? O que que você vislumbra, Lu? Então, É o futuro dos animais de produção usados para produção. ó, agora sim. O, esse ano, por exemplo, a gente tentou colocar um outdoor numa cidade dizendo que Farra do Boi era crime. Eu vou dizer o nome da cidade, não tem problema, se eu tomar processo também. É Governador Celso Ramos. E aí, nós entramos em contato com a única empresa de outdoor que coloca outdoor ali nessas regiões. E eles não quiseram colocar o outdoor, porque eles disseram que eles sofrem boicote. Daí a gente perguntou assim, boicote do quê? A gente não pode colocar o outdoor dizendo que Farra do Boi é crime nessa cidade. Uhum. E aí, boicote de quem? Eles só falaram assim de políticos. Ou seja, os políticos são coniventes. Então, a Farra do Boi, ela ainda é muito protegida dentro do Estado, assim, porque eles pensam assim, é a tradição dessas pessoas aqui, vamos manter a tradição deles, os políticos protegem. Aí você pensa assim, o Brasil contra a Farra adiantou nesses 4 anos? Nossa, a gente adiantou muito, vocês não têm noção. Quando a gente começou, tinha assim, por exemplo, na Páscoa, no Natal, tinha 5 farras acontecendo em Florianópolis, 8 farras acontecendo em Governador Celso Ramos, 3 farras em Porto Belo, 3 em Bombinhas, era assim tudo ao mesmo tempo, sabe? Era um horror, a gente achou que nunca ia conseguir dar conta. Esse ano eu acho que a gente contou 5 farras no total, uma em cada cidade. Para quem chega, pensa, pô, ainda teve 5 farras, mas foram 5 farras assim no total, e a gente viu assim a polícia se movimentando, dando multa, farrista tomando, não podendo usar camiseta, não podendo se pronunciar no Twitter. A gente viu farrista morrendo também. Tudo que é ano que passa, a gente vê que mais gente se une à causa, mais gente de Santa Catarina fala, olha, realmente eu não gosto mais, meu pai fazia. Então, e assim, muita gente diz pra gente assim, esses farristas hoje estão com o quê? Estão com 20, 25 anos. Daqui a pouco eles estão velhos, eles não vão mais fazer farra. E a nova geração já está vindo bem melhor. Então, Uhum. essa tradição, eu acho que é a última casca dessa tradição. Em relação à farra do Deus boi, quiser. são os últimos agora. Uns já estão indo com Covid, que vão com Uhum. Deus. Uns já tomaram uma chifrada, morreram agora. Então, eu acho que a farra do boi, com certeza, está com os dias contados, sim, está acabando. Mas a gente tem que ter paciência. Quanto aos animais, gente, não sei se a nossa geração vai ver eles sendo reconhecidos com direitos, assim, como nós veganos queremos. Mas eu queria que sim, mas eu não sei não se vai, porque a humanidade, eu acho que a humanidade ela está muito na zona de conforto, ela é muito egocêntrica. Muita gente Muito. fala assim, ai, eu queria parar de comer carne, mas é bom, né? Ninguém quer sair da zona de conforto, Lu, a Eu verdade é tenho essa. pena, mas é bom, né?
E aí, então vê o filme Terráqueos. Ai, não, eu sofro muito. Quer dizer, tu sofre, mas o bicho não pode. É, Então, assim, eu acho que a humanidade não vai mudar. Sem um meteoro tão cedo, não. Talvez as novas gerações que nasçam. A gente não eu vai. acredito nisso também. As próximas gerações, a gente está construindo um Isso. caminho para as próximas gerações conseguirem pegar essa realidade que a gente quer. A nossa Nós geração, minha e sua, já não pega mais, infelizmente. Mas eu acho que a gente, nosso ativismo é muito importante. Nós somos a mola mestra dessa mudança e todo ativismo é importante, todo tipo de ativismo, aquele que faz, vai com placa na rua, aquele que faz manifestação, os que fazem barulho em rede social, os advogados, por favor, advogados que dão Maravilhosos. suporte para os ativistas. Nossa, o que seria de nós, né? Nós íamos ficar só gritando. Sim, e está Os crescendo advogados, muito, Lu, muito, muito, muito bons, excelentes advogados animalistas. Excelentes. Aqui na sim. Paraíba, não sei se você sabe, a gente tem um código de direito e bem-estar animal. É o É, código mais completo do mundo, a legislação mais completa. Sofremos algumas resistências, alguns vetos, mas ele lista todos os direitos fundamentais dos animais, de todos, vertebrados e invertebrados. Então, assim, tem gente fazendo, sabe, Lu? Então a gente precisa se manter com a energia necessária, né? Uns menos aparentes, outros mais, como você disse, né? Mais não, e fazendo o tá seu adiantando, ali, mas Flávia, tá fazendo, adiantando. tem que Tá fazer, não adiantando, é? com certeza tá juntos. Uns 30 milhões Hum, disse que não pode mais vender. Não, eu tô falando do mundo, né? A China já não, disse que não pode mais comer carne de cachorro. Embora tenha tido lá o Festival de Ulim, mas o Festival de Ulim é como a Farra do Boi, agora ela está proibida e clandestina. Então, uhum, eu acho que eles têm que botar multa em cima da. Tem que agora bater neles mesmo, porque agora eles já são que nem farrista. Tem que bater em todo isso. mundo lá. Que antes era uma cultura, agora eles são bandidos. Está proibido, virou Uhum, crime. Então, eu acho isso. que em todo mundo está melhorando, sim. A gente não vai ver, mas a tua filha, eu acho que vai ver a mudança, o meu sobrinho vai ver a mudança. E Vão, não ia ter mudança se não fosse nós. isso. Eu acredito muito nisso também, Lu. Lu, nosso tempo está acabando. Temos 30 segundos para se despedir. Muito, muito, muito obrigada por ter sido tão disponível para o Vegas em Ação e conversar com a gente. Foi muito importante trazer essa pauta dos animais de Imagina, o produção, prazer foi farra do meu. boi. Muito obrigada. E O pode se prazer foi meu. Eu despedir. agradeço muito. Vocês são muito queridos, muito gentis. A energia de vocês é muito boa. Vai acabar. A gente sente a energia de vocês é muito iluminada. Tem muito a ver comigo. Então, muito Obrigada, obrigada.